Olá pessoal, tudo bem com vocês, meus queridos alunos dos segundos anos? Hoje eu vou fazer com vocês uma breve correção dessa última atividade que eu passei, que na verdade é a primeira dessas nossas aulas não presenciais, e eu espero que vocês tenham assistido à nossa última videoaula, que foi justamente sobre esses modelos explicativos da economia colonial. Vocês podem acompanhar, eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês podem acompanhar aí o resumo que eu fiz sobre esse conteúdo, né? Vocês podem observar aqui, primeira parte, Fernanda Novaes, depois nós temos Celso Furtado, Caio Prado Júnior e Vera Ferlini, que são os autores com os quais eu trabalhei com vocês na videoaula. Então, vamos fazer uma breve resolução, vou dar algumas dicas para vocês responderem as questões e vocês comparam e vejam aí se responderam corretamente, ok? Primeira questão. Leia o texto, observe a litogravura e responda às questões. Você vai ler o texto, eu não vou ler para não ficar muito extenso. Depois de lido o texto, esse texto é de Rafael de Bivar Marquesi, ele está aqui nesse livro, que eu coloquei a referência, e isso aqui é a litografia a qual a pergunta se refere. Uma litografia de um engenho. Essa litografia ela foi feita no século XIX, em 1816. Vamos para as questões. Então, depois de ter lido o texto, depois de ter analisado a litogravura, você observa aqui a produção de um engenho, maquinário, você tem escravos, observe aqui. Se eu der um zoom, você observa que nós temos africanos trabalhando nesse cultivo da cana-de-açúcar, né? E vamos responder as questões. Letra A. Explique por que, com base no texto, a mão de obra indígena foi predominante na montagem dos engenhos de açúcar no Brasil até por volta de 1560. Então, caso você não lembre, até mais ou menos esse período, no início da colonização, a mão de obra indígena ela foi praticamente predominante. Lembre que o indígena, por meio do regime de escambo, ou seja, aquela troca, ele fazia a extração do pau-brasil durante o período pré-colonial. No entanto, com a formação desses primeiros núcleos de colonização e povoamento e a introdução da cana-de-açúcar no Brasil, os indígenas também passaram a ser a mão de obra. E aí os colonos conseguiam adquiri-los por meio de uma guerra justa para eles, porque de guerra justa não tem nada. Então eles acabavam apresando esses índios e eles trabalhavam de maneira forçada. Então eles eram escravos nesses primeiros anos e décadas do Brasil colônia. Então por que a mão de obra indígena foi predominante? Porque ela custava bem menos que a mão de obra escrava africana. Então os escravos africanos custavam muito caro, principalmente por causa da aquisição deles na África e do translado que era feito para as colônias na América. Então você tem aí que buscar esses escravos nas tribos africanas, a partir da costa africana, levá-los e distribuí-los. Então o tráfico ele gerava muito dinheiro. Então por isso que a mão de obra indígena foi a primeira opção. Depois surgiram aquelas ideias de que o índio era preguiçoso, não era adaptado ao trabalho, justamente para justificar essa introdução dos escravos e do tráfico no antigo sistema colonial, certo? Então, vamos lá. Letra B. Por que o escravo africano era mais caro que o escravo indígena? Eu elenquei duas razões principais. Em primeiro lugar, os custos que envolviam a compra dos escravos na África e o seu transporte para a América. Em segundo lugar, o fato de os africanos serem utilizados em atividades mais especializadas, que exigiam mão de obra mais cara. Então, sobre o primeiro fator. O que acontecia? O tráfico transatlântico, aos poucos, começou a se tornar muito rentável. Toda essa logística de captura dos escravos no interior do continente, levado até a costa da África, e em seguida o transporte nos navios negreiros ou tumbeiros. Então, toda essa logística se transformou em um grande negócio e era muito caro fazer isso. Em segundo lugar, muitos escravos eles já desenvolviam outras atividades antes de se tornarem escravos. Então, o que acontece? Muitos tinham ofícios, especializações, sapateiro, marceneiro, e quando chegaram no Brasil, muitos continuaram, além do trabalho nos engenhos ou nas fazendas de café, depois eles continuaram fazendo esses serviços à parte, para garantir um pouco de pecúlio
e conseguir futuramente comprar sua alforria. Isso aconteceu até o século XIX, né, quando acabou a escravidão. Isso era muito comum. Ok, entendido? Letra C. Explique 3 fatores que levaram à progressiva substituição da mão de obra escrava indígena pela africana nos engenhos de açúcar. Preste atenção no enunciado dessa questão. Eu vou até grifar para vocês verem essa palavrinha aqui, ó. Progressiva. Você sabe o que é isso? O que isso quer dizer nesse contexto aqui? Progressivo quer dizer que foi uma coisa que aconteceu ao longo do tempo. Foi algo que demorou a ser extinguido. Então, quer dizer o quê? Que a escravidão indígena ela não acabou subitamente, imediatamente, quando os escravos africanos desembarcaram no Brasil. Nada disso. A escravização dos indígenas continuou até o século XVIII, oficialmente. Né? Depois disso, as leis começaram a proibir a escravização dos índios. Então, é uma progressiva substituição de mão de obra, não imediata. Quais foram os 3 fatores principais que levaram a essa substituição? Primeiro ponto. Várias epidemias no litoral brasileiro dizimaram grande parte dos escravos indígenas, infelizmente. Isso é um fato importante. Muitos desses indígenas não tinham resistência, não tinham anticorpos, não conheciam as doenças trazidas pelos homens brancos. Poderiam morrer até de uma simples gripe, já que a gente está falando desse contexto de Covid-19 e etc. Então, essas epidemias, elas acabavam, dizimavam populações indígenas de uma maneira muito violenta. Segundo tópico, a Igreja Católica pressionou a coroa portuguesa a decretar leis que coibiam gradualmente a escravização indígena. Então, aconteceu, pessoal, um embate aí. O interesse da Igreja Católica, que era evangelizar as pessoas tidas como selvagens, que era conseguir mais fiéis para a Igreja Católica por meio da catequese. Então, você tem o objetivo de uma instituição religiosa. Do outro lado, você tem o projeto português de colonização, o interesse do Estado em escravizar aqueles índios para que eles pudessem trabalhar para os portugueses. Então, isso se choca. Então, começam aí esses conflitos entre jesuítas e colonos. Então, a Igreja Católica começou a pressionar Portugal para decretar leis que proibissem aos poucos essa escravização dos indígenas. E, por último, o aprimoramento do tráfico transatlântico, o tráfico negreiro, como a gente conhece, que se tornava cada vez mais rentável. Então, isso eu acabei de falar para vocês e foi um outro fator muito, muito, muito importante. Questão número 2. Quais foram os fatores que propiciaram a introdução do cultivo da cana-de-açúcar no Brasil? Então, nós temos aqui fatores importantíssimos. Por exemplo, fatores geográficos, solo fértil de macipeja, que o Brasil tem uma vasta quantidade de terras, o clima tropical. Então, juntos, eles propiciaram essa introdução da cana-de-açúcar, são fatores geográficos. A experiência anterior portuguesa, isso quer dizer o quê? Portugal já sabia plantar açúcar nas suas colônias atlânticas, Ilha da Madeira, Açores, então já tinha esse sistema, né, introduzido lá. E o grande valor comercial do açúcar, inclusive até faltou digitar aqui, grande valor comercial do açúcar. O açúcar tem uma grande aceitação no mercado europeu, principalmente. Então, havia uma expectativa muito grande de se obter lucros com o cultivo da cana-de-açúcar. E Portugal pensou nisso também ao trazer a cana-de-açúcar para o Brasil, certo? E, por fim, a terceira questão. Ao assistir atentamente a videoaula, que eu acabei de mencionar para vocês, né, a videoaula sobre os modelos explicativos, caso você não tenha visto, vou deixar aqui passando um card para que você consiga visualizar. Preencha a tabela abaixo com as principais ideias e conceitos dos autores citados ao longo da exposição. Então, nós temos aqui os autores que eu falei ao longo do vídeo, e aqui você deveria colocar suas principais ideias e conceitos. Então, eu separei assim, ó. Do Fernando Novaes, nós temos o conceito clássico de antigo sistema colonial. Né? Eu acho que esse já é suficiente para tratar do Fernando Novaes, porque é um conceito que ficou marcado na historiografia, foi utilizado por gerações de historiadores. Celso Furtado, que destaca a importância do regime monocultural, ou seja, a introdução desse produto, da cana-de-açúcar, da monocultura, enquanto agente modelador da sociedade brasileira, ou seja, não era só a importância econômica, você tem por trás a importância social. A cana-de-açúcar ela
através dos engenhos, ela formava a sociedade brasileira, ela formou, né? Do Caio Prado Júnior, nós temos o sentido da colonização, ou seja, qual era a função da colônia, qual era a função do Brasil. Ser a retaguarda econômica da sua metrópole, Portugal. Fornecer gêneros de primeira necessidade, matérias-primas, ok? E o engenho é um mundo em miniatura. Observe que eles meio que concordam que, nesse ponto do social, o engenho ele era a representação do que havia no Brasil naquela época, da sociedade, dessa divisão, da estratificação social. Então, isso é muito importante. Ele foi a célula da colonização, podemos dizer assim. E, por último, Vera Ferlini. Então, ela também concorda ao dizer que o engenho era o núcleo de colonização e a base da grande exploração econômica. E ela cria esse termo, civilização do açúcar. Inclusive o título do seu livro. Então, ela deixa muito claro a importância que o açúcar teve para a nossa colonização, para os nossos primórdios de ocupação do território brasileiro, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, certo? Através das redes sociais, do grupo do WhatsApp. E é isso. Então, até a próxima aula e tchau, tchau.